Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Continuar no assunto animal, vamos falar da saúde dos pets. Você sabia que a obesidade em cães pode causar diversas complicações de saúde e reduzir a qualidade de vida do seu companheiro? É um problema para todo mundo, mas a prática de exercícios físicos e de alimentação balanceada também pode ajudar o seu cãozinho a enfrentar esse problema. A obesidade entre cães está crescendo e não é pouco. De acordo com um levantamento recente, quase 95% dos veterinários entrevistados dizem ter percebido um aumento no número de cachorros acima do peso. O problema, além de estar cada vez mais comum, vem acompanhado de riscos reais à saúde dos pets. Diabetes, doenças cardíacas, problemas respiratórios e articulares. O que exatamente configura um quadro de obesidade em pets? Por que oferecer comida humana pode ser tão prejudicial? Como os tutores podem equilibrar carinho e disciplina no cuidado com seus animais? Para essa conversa, convidamos a médica veterinária Mariana Moraes Dionísio de Souza, fiscal do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo. Doutora Mariana, seja bem-vinda. Muito obrigada. Também participa desta edição do 15 Minutos com a gente o repórter do Jornal da Record, Fábio Menegatti. Menegatti, o que os dados revelam sobre a relação entre tutores e a alimentação dos pets? Oi, Fara. Olá, doutora Mariana. Bom, a obesidade entre os cães é mais comum do que se imagina. É o que mostra uma pesquisa sobre a alimentação dos pets e também sobre o impacto na saúde. No levantamento, como você já citou, quase 95% dos veterinários entrevistados afirmaram que têm percebido um aumento de cachorros obesos. Isso mostra que o problema é mais profundo do que parece. Agora, muitas vezes, o que começa com um pedacinho de carinho, na forma de comida, pode acabar com sérias consequências para a saúde dos animais. O bancário Leonardo Barros, que cuida de um bulldog francês de 5 anos, precisou redobrar os cuidados com a saúde do seu cão. Ele pegou muito peso e a gente vai ter que fazer um trabalho para ele emagrecer um pouquinho. A Ayla, cachorra do personal trainer Marcos de Oliveira, também vai ter que fechar a boca. Ela está com 33 quilos e olha que 2 quilos já ficaram para trás. Ela não tinha uma dieta muito regrada, mas também por conta de ser uma cachorra muito alérgica, tivemos que trocar a ração dela por uma ração hipoalergênica que é mais calórica. Então resolveu o problema da alergia, mas ela começou a apresentar um ganho de peso. Doutora, para começar, muitos tutores têm dificuldade em perceber que o animal está acima do peso. Agora, quais são os sinais mais evidentes de que o pet está obeso? Olha, o primeiro sinal que o responsável deve verificar é a cintura, que por incrível que pareça, a maioria dos pets já não tem, a gente considera normal hoje em dia ele não ter aquela cinturinha, né? Então, tem a parte você tem que olhar o seu animal de cima, certo? E tem a parte da parte respiratória, né, que vem as costelas, terminando a costela tem que ter uma reentrância no abdômen. Leve, não pode ser, é difícil isso, né, mas tem que ser um pouquinho para dentro e depois vem a parte posterior, a parte da perna, entendeu? Esse é o primeiro sinal que perde quando já está com indício de obesidade. E aí depois, cada vez, para ficar fácil, cada vez mais o seu pet vai ficando mais redondinho. E aí vai perdendo os sinais da costela, os ossinhos também da bacia também não vão aparecendo, e por aí vai. Mas o primeiro sinal é ele ficando cada vez mais redondinho, perdendo essa silhueta, entendeu? Doutora, o que mais tem contribuído para esse cenário de obesidade dos pets, na sua visão, com base na sua experiência? Olha, a obesidade, igual com os humanos, nunca é uma doença, e não é uma doença com um fator só, né? Ela é gerada por diversos fatores. Acho que o principal que eu posso citar é a diminuição do espaço, né? Antigamente, os cachorros eram criados em quintais grandes, né? Do mesmo jeito que os humanos foram diminuindo cada vez mais suas casas, os pets foram acompanhando, né? Agora, doutora, a pandemia foi apontada como um marco de piora no peso dos animais. A restrição de circulação imposta aos humanos impactou diretamente na rotina e saúde dos pets?
Olha, acredito, não tem nenhum estudo falando isso, mas é bem provável, né? Porque da mesma maneira que a gente ficou sem sair de casa, né? Os pets também ficaram sem passear, né? Sem acesso, sem passear, tudo. E isso, o passeio é uma das principais maneiras que a gente tem deles se exercitarem, né? Então, acredito que isso pode ter contribuído, sim, para eles aumentarem de peso. Mas eu acho que não foi o fator principal. Eu acho que isso já está sendo, já é um processo já antigo, já essa questão da obesidade nos pets. Doutora Mariana, a pesquisa ainda mostra a relação entre a alimentação canina e o jeito como são tratados os animais. Mais de 60% dos tutores oferecem comida humana aos pets. Quais são os principais riscos, dessa prática para a saúde animal? Existem nutrição com comida mesmo, sem ser a ração, e existe ração. O principal problema é que os responsáveis, eles são os dois, né? Eles não fazem opção por um tipo de alimentação, nem a alimentação natural, nem a ração. Então, eles vão dar a ração, porque a ração realmente é mais prática, ela já está balanceada. E aí, além da ração, eles vão suplementar com um pouquinho de carne. Só que a ração que ele escolheu já tem a quantidade de proteína suficiente ali que o animal dele tem que comer. E aí ele vai lá e coloca mais proteína do que ele tem que comer, entendeu? E isso prejudica e vai causar uma obesidade, entendeu? Agora, doutora, muitos tutores acham que alimentos naturais, como vegetais, carne crua, são melhores. Isso é verdade? Há perigos nessa alimentação caseira sem supervisão? Há perigos, porque essa alimentação caseira sem supervisão, ela pode causar deficiência de inúmeros minerais, principalmente para os gatos, né? Tem uma vitamina que chama tiamina, que é muito difícil, que tem que ser suplementada. Tanto que para os felinos, a alimentação natural ainda não é indicada, entendeu? E já para os cães, ela é indicada, mas não para todos. Porque a alimentação natural, ela tem um problema que o animal seleciona o que ele vai querer comer ou não. Enquanto a ração já vem no pellet extrusado, né, que ele fica certinho, marronzinho, bonitinho, e não tem como o animal escolher o que ele vai comer, numa alimentação natural, você só mistura aquilo e ele pode muito bem escolher se ele vai comer o brócolis aquele dia ou não. E o animal tem que comer tudo que o responsável coloca no potinho de ração dele. Fora isso, tem que ser suplementado também, né? Então, para a alimentação natural, diferente da ração, para a alimentação natural, ele precisa de um acompanhamento veterinário. Doutora, muitos tutores dão comida quando os animais parecem tristes ou solitários. Como o emocional do tutor também influencia negativamente a saúde do pet? Já é conhecido que as pessoas tentam compensar essa carência oferecendo petisco para os animais, né? Então, eles vão oferecer petiscos não saudáveis, né? Porque a gente vai entrar nisso, mas você pode dar quanto chuchu você quiser para o seu animal, mas você não pode dar ou aqueles ossinhos de maneira, né, descontrolada, ou tudo que você está comendo você vai lá e dá um pouquinho para o seu animal. Isso é totalmente errado, isso não deve ser feito de maneira nenhuma, né? Porque o seu pet vai optar por comer essas comidas que você está oferecendo e não vai comer a ração dele, né? Principalmente, e aí a gente entra naquela questão que a gente já falou anteriormente, que é a quantidade, entendeu? Que a gente está falando de animais de 5 quilos, muitas vezes, e a quantidade que é ofertada é muito maior. Então, tem muito mais caloria do que ele deveria comer diariamente. A obesidade pode parecer para alguns um problema estético, né, doutora? Mas quais doenças crônicas podem ser causadas ou até agravadas pelo excesso de peso? A principal doença que a obesidade pode causar é a obesidade, tá? Agora, quando a gente fala de agravamento, a obesidade agrava muito as doenças articulares. E aí, quando a gente está falando de um animal obeso, então é muito mais complicado esse manejo, porque é um animal que vai ser mais difícil ainda você fazer ele emagrecer por causa da dor que essa doença articular pode causar. Doenças respiratórias, né? Porque ele fica com muita dificuldade para respirar, entendeu? Doenças de pele, porque ele não consegue mais
principalmente no gato, se lamber adequadamente. Então, causa aí uma série de problemas na vida desse animal. Existem raças com maior predisposição genética à obesidade, doutora Mariana? Como é que isso deve influenciar nos cuidados diários? Tem raças que têm bastante problema com obesidade, né? Então, os bracocefálicos, eles têm mais problema, que são os pugs, os terriers, bulldog francês, o bulldog inglês, principalmente. Os felinos, em geral, a gente tem que tomar muito cuidado, porque como eles não metabolizam tão bem carboidrato quanto a gente, né? Eles são seres estritamente carnívoros, então eles têm uma predisposição à obesidade muito grande. Então a gente tem que tomar muito cuidado com os felinos, né? Então esses animais, o oferecimento da ração ou da nutrição natural tem que ser sempre, desde antes do animal engordar, sempre muito bem calculado para ser oferecido, entendeu? Para não deixar esse animal entrar no score corporal maior do que deveria. A castração frequentemente é apontada como fator de ganho de peso, né, doutora? O que é mito e o que é verdade nesse processo? Olha, a castração, ele principalmente para diminuir a atividade desse animal, né? Por isso que ele vai ficar um pouquinho mais gordinho. Então, o que deve ser feito antes até de um animal castrar, você já está controlando a quantidade de comida que esse animal come e, principalmente, controlando a atividade física dele. Porque não é só controlar a dieta, né? A gente tem que controlar a ansiedade desse animal. Muitas vezes esse animal, ele come em excesso porque ele está ansioso, preso num apartamento pequeno. Então, o passeio é muito importante quando a gente fala de cães, de gato. Ou a verticalização do ambiente, as brincadeiras, são muito importantes já desde o início, antes da castração, para não deixar esse animal entrar numa cirurgia já um pouquinho acima do peso e principalmente depois da recuperação, depois da cirurgia, ele sempre manter um peso adequado para ele. Doutora, hoje em dia existem diferentes tipos de alimentação para os pets. Ração seca, úmida, natural, alimentos a granel. Mas com tantas opções, como o tutor pode descobrir qual é a mais adequada para o seu animal? E no caso de pets com alergias ou sensibilidades alimentares, o que deve ser levado em conta na hora de montar uma dieta segura, balanceada? Bom, vamos lá, né? Acho que primeiro de tudo é procurar um profissional, um veterinário da sua confiança para ajudar ele nessa escolha. Porque, como vocês mesmos disseram, é uma gama enorme hoje em dia no mercado de produtos de alimentos para os pets. Então, tudo vai depender da disponibilidade desse responsável conseguir calcular essa ração, conseguir a disponibilidade que ele vai ter para colocar a ração para ele. Então, quantas vezes ele vai conseguir alimentar esse animal. Por exemplo, o exemplo que eu dou, os gatos. Os gatos, hoje, a gente sabe que o ideal são os alimentos úmidos. Qual que é a dificuldade do alimento úmido? Você tem que colocar e o animal tem que comer. Se você não é uma pessoa que está sempre em casa, é difícil. Ou o gato também não gosta do alimento úmido. Então, cada caso é um caso e vai ser estudado pelo veterinário que acompanha esse animal. E aí, quando a gente fala de alimentação natural, então, aí é outra questão. Aí o ideal é procurar um veterinário especializado nessa parte nutricional do animal, porque aí tem que ser calculado muito certinho e ver se o animal em questão ele vai aceitar essa dieta natural. Muito bem, a dica também é essa que a senhora citou aí, procurar um profissional capacitado para tirar essas dúvidas e passar uma rotina mais adequada. Termina agora mais uma edição do podcast 15 Minutos. Eu agradeço a participação da fiscal do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo, a médica veterinária Mariana Moraes Dionísio de Souza. Doutora Mariana, muito obrigado, viu? Imagina, obrigada a vocês pelo espaço aí. Foi um prazer. Agradeço ainda a presença do repórter do Jornal da Record, Fábio Menegatti. Valeu, Menegatti. Eu que agradeço, Fara, por mais essa oportunidade. Muitíssimo obrigado.
Valeu, doutora Mariana. Até a próxima. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra, das estagiárias Amanda Fuzita e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo, Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você acompanha o 15 Minutos no r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e também nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá.